Bem, vamos continuar, irmãos, com o estudo do segundo livro de Samuel. Na aula passada, o capítulo 14, com o nosso irmão Ricardo, nós vimos como Joabe, o filho de Zeruia, ele percebeu que o coração do rei estava inclinando-se a Salomão. Agora ali vai surgir uma história que vai falar muito mais de Salomão. Na aula passada, o nosso irmão Ricardo, ele falou sobre aquela situação quando Joabe, ele procura uma mulher astuta para ela falar uma história para o rei, com o propósito que o rei trazesse de volta a Salomão. Essa história é muito parecida com a história do profeta Natã. Contou aquela história sobre o homem que tinha muitas ovelhas e outro que tinha só uma. Aí então Joabe falou para a mulher as palavras que ela ia falar para o rei. Aí o rei entendeu aquela história e ele percebeu que estava falando por alguém. Aí perguntou: fala para mim se Joabe não está envolvido nessa história. Ao que a mulher respondeu que sim. E foi assim, e ela falou outras coisas ali. Aí vemos na história da semana passada como Joabe, ele faz voltar Salomão, só que o rei dá uma ordem. Ele não quer ver a Salomão. E ele manda Salomão para sua casa, e ele passa um tempo na sua casa. No capítulo, outro detalhe muito importante é que o nosso irmão Ricardo, ele falou sobre a beleza de Salomão, beleza única no mundo, né? Era um homem que era tão parecido, não sei se se fala parecido, bonito, desde o pé até a cabeça, assim como quem? Como eu? Como eu e como todos vocês também. Todos somos assim bem parecidos. Muito bom. Então, ali, agora entrando no capítulo 15, nós vamos falar sobre essa história tão interessante, sobre o rei Davi. Agora, nesse capítulo 16, o seu coração agora está dividido entre o coração de reis e coração de pai. Então, vou começar dizendo que uma vida com Deus é para ser respeitada e que toda transgressão tem a sua recompensa. Se nós respeitamos a ordenança de Deus, os mandamentos de Deus, nós vamos ter uma vida sossegada. Mas, se nós transgredimos a lei do Senhor, então nós vamos ter muitas consequências que não vamos gostar. Vai ser muito difícil fugir da justiça de Deus. O rei Davi, na história, está passando por momentos dolorosos, como consequência do pecado dele. Sabemos que Deus determinou que o Davi fosse o rei de Israel. Ele perdoou o seu pecado, porém as consequências continuam. E aquela profecia que foi falada por o profeta Natã, que a espada não se apartaria da sua casa, isso ia se cumprir o tempo que Deus estabeleceu para ser cumprido. Essa profecia está no capítulo 12, versículo 9 ao 12. Então, vamos lá, vamos ler o capítulo 15.
porque depois da leitura nós vamos tirar os ensinamentos. Diz assim: depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque morando em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou a Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os cheteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Versículo 19. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem viera a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a guerrear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo seja misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida,
lá estará também o teu servo. Então, disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim, passou Itai, o cheteu, e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo também. O rei passaram ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Muito bom. Vamos deixar até ali, porque é uma história muito grande. Até o versículo 23. Vamos fazer uma análise da história. Temos primeiramente que aquela história de Absalão, que esse homem que voltou para a sua casa, ele começou a fazer o seu trabalho. Lembre-se que o coração do rei estava inclinando-se para Absalão, e o coração do rei está dividido entre o coração de rei e coração de pai. O nosso irmão Ricardo, o nosso irmão Leonardo, ele deu um comentário aqui, eu anotei, sobre o papel de Davi como pai. Nós ouvimos que Davi, como pai, ele cometeu muitos erros. Como pai, ele não foi um bom pai. Não é um exemplo de pai. Mas ele estava interessado em que Absalão voltara, porque Absalão estava em Jesus. Aí quando Joabe percebe isso, ele faz voltar. Só que na volta de Absalão, ele aproveita, porque o coração de Absalão já estava, como se fala, estragado pelos vícios. Estava viciado. E ele queria lugar do seu pai. Ele queria ser o rei. Mas também existia uma profecia com respeito a Absalão, só que ele não sabia. Aquela profecia, quando o profeta Natã falou para Davi que as suas mulheres, elas iam ser tomadas e violentadas à luz do sol. É Absalão quem vai fazer cumprir essa profecia. Isso vai acontecer no capítulo 17. O 16. Na aula seguinte, com o nosso irmão Leonardo. Então, nós podemos ver que o Davi, ele está passando momentos bem difíceis e a história está saindo do controle dele. Agora, quando ele faz voltar a Absalão, ele não quer ver Absalão. Não sei, eu não poderia falar qual seria a razão pela qual o rei Davi não queria ver Absalão. Não diz a Bíblia. Porque só diz no versículo 24. Vamos lá, no versículo 24 de capítulo 14. Capítulo 14, versículo 24. E disse ao rei: torne para sua casa e não veja a minha face. Só isso. Mas não sabemos porque ele deixou tanto tempo. Passando 4 anos, segundo o que fala o capítulo 15, Absalão, ele se fez forte. Ele fez um exército pequeno, mas ele não falava o seu segredo para eles. Todos eles eram inocentes. É como se eu planejasse uma coisa com todos vocês, e eu estou falando alguma coisa para todos vocês, e vocês só vão saber daquilo
na hora do problema. Vão ser enganados. Então, Absalão, ele tinha enganado o povo, aos homens, para que eles ajudaram ao plano de Absalão. Que quando passou o tempo, versículo 7, aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. A versão, tem uma dificuldade ali com esse número. A Almeida Revista diz 4 anos. Se vocês podem ler no versículo 7, capítulo 15, versículo 7, e aconteceu, pois, ao cabo de 4 anos. Aqui, nesta versão que eu tenho, diz 40. Nos escritos original, diz 40. No original, diz 40. Então, o que acontece aqui? É possível que se possa entender esse número como um número menor, que é 4, e não 40. Mesmo que no original seja 40, porque não tem lógica. Se passaram 40 anos, não é possível, porque o reinado de Davi em Jerusalém foi quanto? 36? Não dá para 40. Só que no escrito original do hebraico diz 40. Então, o certo é 4 anos. Passando 4 anos, o Absalão pediu para o rei voltar a Hebrom, onde ele tinha feito voto ao Senhor. Então vemos que Absalão era um filho reprovado. Ele estava com um plano maldoso. Ele estava pensando em fazer mal ao seu pai. Primeiramente, Absalão é assassino intelectual do seu irmão. Segundo Samuel capítulo 13, versículo 28, nós vemos como ele conspira com os seus homens para matar a Amnon, que violentou a sua irmã Tamar. Agora, o Absalão, ele conspira contra o rei, e ele seduzia o povo, e se fez de um exército para fazer o seu trabalho. E mais, Absalão, ele pegou o conselheiro do rei, que é Aitofel. É uma das personagens importantes que temos nesta história. Aitofel. Por que esse homem é tão importante? Porque era um conselheiro do rei. E era tão grande o nome de Aitofel, que a palavra dele era considerada como a palavra de Deus. Quando Aitofel ele falava, era como se o próprio Deus falava para o rei. Quando Absalão ele manda a trazer a Aitofel, que estava em uma cidade perto de Hebrom, em Gilo, aí o rei fica sabendo que ele mandou trazer Aitofel e fica com medo pelo conselho que Aitofel pode dar para Absalão. Era uma situação bem complicada para entender por que Aitofel, se ele era conselheiro do rei, agora ele ia se tornar um inimigo do rei. O que nós podemos falar é que, como se trata de Absalão, que é um príncipe,
filho do Davi. Então, Aitofel, ele não tem problema em ir para lá. Se o que é o conselho dele, mais para frente vamos ver como Davi, ele ora para Deus e pede a Deus que o conselho de Aitofel seja confundido. Porque agora Davi, ele está com medo do seu próprio filho. Ele não sabe o que fazer. Está confundido ele e está confundido o povo. Por que o povo? Porque o povo também foi enganado. Ele estava seduzindo ao povo. Chegava a pessoa lá perto da porta e ele pegava as pessoas e falava para ele coisas bonitas. Falava que seu caso era justo. Até ele beijava a mão das pessoas e ele já estava procurando esse lugar de preeminência aos olhos do povo. Isso acontece tanto nas empresas como nas congregações. Acontece uma coisa dessa. Eu já vi muitas coisas que acontecem com pessoas que procuram um espaço como líder ou como uma pessoa importante naquele trabalho, naquela empresa, naquela faculdade ou na igreja também. Nós falamos, no meu país, nós falamos quando uma pessoa faz isso, falamos que a pessoa serra o chão para a pessoa cair. Ou serrar o piso. Sabe aqueles pisos de madeira, que são de madeira? Então, a pessoa que faz esse tipo de trabalho serra o piso para que a pessoa, quando passar, o líder caia. Não temos isso como um ditado lá na Nicarágua, mas isso que fazia o Absalão. Ele estava fazendo um trabalho para derrubar o reinado de Davi e ficar ele como rei. Até ele falava: quem me dera para mim ser juiz de Israel. Será que Absalão realmente ele estava interessado no bem do povo? Ele era um instrumento de Deus para cumprir os seus propósitos com as consequências do pecado de Davi. Então, nessa história, nós temos muitas coisas para aprender, porque Davi agora ele vai a fugir da cidade com todos os homens, mulheres e crianças. Ele vai sair daí porque está com medo. Ele agora não sabe o que vai fazer, o que vai acontecer, porque falou assim: não seja que venha Absalão e fira a espada contra a cidade. Ele sai da cidade, deixa lá 10 concubinas para cuidar da casa real. E essas concubinas são instrumentos de Deus para cumprir aquela profecia que falou o profeta Natã. Capítulo 16, 17, vai falar sobre quando Absalão chega a Jerusalém, volta, ele pega as mulheres e toma as mulheres do pai. Para quê? Para continuar fazendo o seu trabalho, para que o povo veja como ele tem autoridade nas coisas do pai. Olha aqui, que coisas tão estranhas nós temos às vezes na palavra de Deus. E temos que ter muito cuidado como nós vamos entender aquilo. Porque não é uma coisa que, por exemplo, neste tempo, se existe uma pessoa que tem várias mulheres, um homem, pelo menos, com certeza, essa pessoa não é um cristão, um filho de Deus. Pode ser uma pessoa do mundo. Pode ser, porque existe. Outra coisa, os filhos desta época estão se rebelando contra a autoridade do pai. E por quê? Eu já vi muitas coisas nas redes sociais
de pessoas que falam que a geração antiga, que a geração anterior era melhor do que essa geração de agora. Mas o que acontece? Porque se fala da geração que está estragada hoje em dia, é por causa de quê? Por causa da geração anterior. Quem são os pais dessas pessoas de hoje? A geração anterior. Aonde que ficaram os valores, o respeito, a submissão dos filhos aos pais? Onde ficou? A geração anterior esqueceu também. Só fica um remanente, um resto de pessoas fica para guardar os preceitos de Deus, aqueles princípios que Ele transmitiu às pessoas que Ele escolheu para entregar a sua lei. Dessas poucas pessoas são as que ouvem o conselho de Deus. Porque existem também, hoje, homens e mulheres, jovens, que escutam o conselho, que façam a vontade de Deus, que têm planos para trabalhar com o Senhor. E não são planos como os planos de Salomão, são planos verdadeiros. Existem os cristãos fiéis, existe aquela pessoa que faz as coisas de boa vontade. Só que nós temos que ter muito cuidado com o nosso o julgamento que fazemos para as pessoas. Porque eu acredito que temos muito problema nisso. Quando vemos uma pessoa trabalhar na congregação e faz isso, faz aquilo, se eu não faço e vejo que outro está fazendo, não sei por que pego aquele zelo, aquela inveja. É aquela coisa tão ruim que mora no nosso coração, de ver os outros trabalhar, eu não trabalho e fico mal. Olha a dificuldade que nós temos. Na história de Davi, ele como pai, ele teve muitos erros. Seus filhos, a maioria deles vão ser mortos. Aquela criancinha de uma semana de vida morreu. A vida de Davi, mesmo que ele seja um homem conforme ao coração de Deus, levou muito sofrimento. E nós aprendemos com isso que nós temos que sofrer as consequências dos nossos erros. Só que temos que enfrentar a nossa condição de vida com sabedoria, não pensando que Deus não está conosco, porque neste momento da história, parece que Deus se afastou de Davi. Parece. Mas não é assim não. Ele só está vivendo um momento em que o coração dele vai ser purificado mais ainda. Ele não se afasta de Deus. Olha aqui, Davi, a sabedoria que ele tem, nós temos para aprender. Ele mesmo que esteja passando por aquela situação, ele não deixa Deus e também não fala nada contra Deus. Ele pega a arca de Deus e leva com ele, porque sabe que Deus está com ele. Na última parte do capítulo aqui, vamos ver como Davi, a partir do versículo, ficamos no 23, né? O 23. Já falamos sobre Aitofel. No versículo 18, temos ali uma coisa também para esclarecer. 18.
e todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus, todos os peleteus e todos os cheteus. 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Pode ser que na sua Bíblia apareça só os cheteus. Ou pode ser que apareça cereteus, peleteus e geteus. Tanto faz. Por quê? Porque todos eles eram geteus. Se aparece na sua versão, apareceu geteus, tudo bem. Porque todo esse grupo era um grupo de mercenários que moravam, que tinham aliança com os filisteus. De Gate. Lá moravam em Gate e eram geteus. Então, parece que o Davi, ele se fez de umas pessoas guerreiras, naquela época, quando ele fugia do rei Saul. E muitas dessas pessoas chegaram a morar em Jerusalém. Aceitaram morar em Jerusalém com o povo de Israel. E agora ele, Davi, pegava essas pessoas para os seus trabalhos. Nesse caso, as batalhas que tinha. Muito bom. Continuamos. Versículo 22 e 23. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grande voz, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Sadoc ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus. E subiu Abiatar até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Sadoc: torna a levar a arca de Deus à cidade, e se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem a seus olhos. Então, nessa parte, nós vemos como Davi, ele não está afastado de Deus, ele está levando a arca. Só que chega um momento na nossa vida em que parece que tudo está confuso. E não sabemos o que fazer. Eu já orei, eu já me ajoelhei perante Deus, eu já pedi para Ele, eu já pedi perdão para receber aquela ajuda que eu preciso. Só que parece que Deus não escuta. Não tenho resposta. Parece que a minha oração não foi escutada. Lembre-se da aula do nosso irmão Leonardo, também ele falou sobre isso. É um processo. Nós temos que ser provados. A nossa fé tem que ser provada. A nossa paciência tem que ser praticada. Paciência significa ficar em pé, mesmo com um peso enorme nas suas costas. E esse processo de prova, a gente tem que entender que deve ser com muita confiança em Deus. Davi ele confiava em Deus. E ele sabia que a vontade de Deus é reta. Então ele diz: volta com a arca para lá. Volta e leva para Jerusalém. Leva a Sadoc, essa arca para lá. Eu vou ficar aqui. Se Deus me deixa voltar, então eu verei novamente a arca e a sua habitação. Mas, se não é a vontade dele, se eu não sou grato a Deus,
faça Deus comigo o que ele quiser. Então Davi, ele está nas mãos de Deus. Ele sempre está nas mãos de Deus, deixando Deus ser aquele guia da sua vida. Continuamos. 27. Disse mais o rei a Sadoc, o sacerdote: não és tu porventura o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimás e teu filho Jonatas, filho de Abiatar. Olhai, que me demorarei nas campinhas do deserto, até que tenha novas vozes. Sadoc, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta. E caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuram com Absalão. Pelo que disse Davi: o Senhor, trastorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Usai, o arquita, veio a encontrar-se com ele, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei o rei teu servo. Eu serei o rei teu servo, como fui dantes servo de teu pai. Assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não então ali contigo Sadoc e Abiatar, sacerdotes? E será que todas essas coisas que ouvide da casa do rei fará saber a Sadoc e Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Aimás, filho de Sadoc, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles, aviso me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Usai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Nessa última parte da história, temos como o Itai. Esse foi Itai, né? Eu me confundi com os nomes. Ok. Certamente é Usai, o amigo de Davi. Usai, Itai. Itai, ele era um homem que ia acompanhar o rei. Só que o rei não queria ir com ele, mandou de volta com o sacerdote. Aí vemos que o Itai, ele mostra uma fidelidade para o rei. Mesmo que ele era estrangeiro, ele mostra uma fidelidade para o rei. Em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 2 ao 12, vemos como ele tomou um exército e ficou a cargo daqueles homens. Se tornou um homem importante no exército de Davi. E no caso de Itai, de Aimás, de Usai, amigo de Davi, ele era um homem, só que, pelo que eu entendo, era um homem que não podia guerrear. Ele não era um guerreiro, mas era um homem sábio. Então Davi fala para ele: não me serve como guerreiro, não serve para as batalhas, mas pode servir como um mensageiro,
ou como conselheiro. Aí ele manda para onde está Absalão, para ele passar como um homem submisso a Absalão. Para ele pegar aquela informação, mandar para os sacerdote aos filhos, e os filhos a Davi. E aí Davi vai ficar inteirado da situação, como é que está acontecendo. Só que o desenvolvimento dessa situação está no capítulo 16. Aí eu não posso continuar, para ver como é que ficou isso. Quando Husai, ele vai para onde está Absalão. O que acontece lá? Como os filhos dos sacerdotes, eles dão aviso a Davi. E como Davi também, ele sai daquela situação que está passando. Bem difícil. Então, meus irmãos, nesta leitura, neste capítulo, nós aprendemos que devemos ter controle, tomar controle da nossa situação, não perder a nossa fé. Temos que ficar perto de Deus, lendo, aprendendo o que Ele quer para nós. Olha, porque acontece o seguinte, ainda temos tempo para conversar. O cristão deve ter uma vida afastada do mal. Isso significa, ou se traduz como santidade. Mas, como é que nós vamos estar em santidade, perto de Deus, recebendo aquelas bênçãos de Deus cada dia? Como que nós vamos merecer? Porque se nós procuramos quem merece, ninguém merece. Davi, ele estava perto de Deus e ele sabia que Deus estava com ele. Quando ele manda o arca para lá, eu entendo que aquela situação quando a pessoa sente que as coisas estão muito complicadas e não pode continuar. Aí ele fica escondido lá, no deserto, esperando a vontade de Deus, esperando as coisas acontecer. Só que ele já deu uma ordem. Ele já desenhou o mapa. Como é que ele quer que aconteçam as coisas. Agora, seus servos, eles vão trabalhar. Nós temos que fazer a mesma coisa aqui. Nós vemos a lealdade daqueles servos de Davi. Nesse caso, vemos, por exemplo, os peleteus, quereteus, tieteus, temos a Itai e temos também a Husai. Essas pessoas que eram leais ao rei Davi. Nós precisamos de líderes na igreja. Eu preciso de um líder. Eu preciso de alguém que me fale, por exemplo, após a aula, que dê um conselho para mim. Que o que eu falei, se fez bem, se estou melhorando, se a minha aula foi pior do que a outra anterior. Eu preciso disso. Nós precisamos, todos precisamos de um conselheiro humano. Olha, alguém vai vir com aquela história verdadeira? Preste atenção. Aquela história verdadeira que diz, que meu pastor é Cristo, é que meu Senhor é Cristo, é que meu Deus é quem me dá o conselho melhor que os homens, que é na sua palavra. Sim, isso é certo, é verdade. Mas por que Deus deixa ordem no seu reino? Porque Ele desceu com uma ordem estabelecida para a igreja. Nós temos também, nós devemos procurar a sabedoria
para ter homens, e não só homens, também mulheres, que sejam líderes de ministérios, por exemplo. Como eu vou pedir um conselho, eu preciso desses líderes que fiquem perto de mim para me corrigir também, porque sou homem, sujeito aos erros. Nesse caso, olha, Davi, ele era o rei, e as coisas tinham saído do controle dele. O filho dele, com um coração tão ruim, ele seduzindo ao povo. Olha, que difícil é, que situação mais perigosa é quando se levanta um homem dentro da igreja e começa a falar para os irmãos coisas assim, cerrando o chão para o líder. Eu já vi muitas coisas disso. Eu já vi. E é tão triste, porque tudo isso acaba em divisão. A divisão é pecado. Portanto, nós aprendimos semana passada sobre a unidade, sobre como nós podemos procurar a unidade entre nós, em um só pensamento. Porque não é divisão só de pessoas, um grupo vai para lá e outro para cá, não, também tem divisão de pensamento. Quando um pensa de uma maneira, outro está pensando de outra maneira. Então, os preconceitos, o julgamento sobre aquilo. Ok, aquela pessoa pensa assim e eu penso de outra maneira. Eu penso que aquela pessoa está em pecado. Nós temos que procurar a unidade da congregação, para não acontecer isso que aconteceu com Davi. Ele e o seu reino estava sendo uma bagunça, irmão. Bem difícil. Por quê? Consequência dos nossos atos. Voluntário, porque ninguém é obrigado a pecar. Ninguém. Aquela pessoa que peca com seu gosto, com sua vontade, com seu prazer. Pode falar, Valmir. Essa sabedoria. O nosso Senhor Jesus falou que um reino dividido não prevalece. Então, nós temos essa tarefa para cumprir na congregação, no reino de Deus. Faz sentido, porque são 36 anos de reinado em Jerusalém. Só que acontece o seguinte, lembre-se que a Bíblia diz, após 40 anos, que aconteceu aquilo que Absalão fez. E quando Absalão fez aquilo, não tinha acabado o reinado de Davi. O texto original diz 40. Só que tem mais sentido se fossem 4 anos. Após de 4 anos, Absalão
fez aquilo. Talvez, ou essa escrita do hebraico era considerado tanto para um número ou como para entender outro número, porque diz 40. Mas vamos pesquisar bem esse assunto. Sim, diz 40. Só que se são 40 anos, não tem sentido a leitura. Não tem sentido. Uhum. Sim. Que seria o mais correto interpretar 4 anos do que 40, porque 40 é muito tempo e não estava dentro do tempo do reinado de Davi. Tudo bem? Então, vamos ficar por ali, irmãos. Vamos fazer uma oração. Oramos. Senhor Deus e Pai, novamente na Tua presença, Senhor, estamos te agradecendo por que nos permite ministrar a Sua palavra, continuar aprendendo e pedimos ao Senhor, permita que cada um de nós possa ser praticante da Tua palavra, nos dá sabedoria sempre e a humildade para aceitar os conselhos, bons conselhos que vêm da sabedoria do alto. Obrigado, Deus, pela oportunidade, abençoe cada um de nós, porque vamos te adorar com o serviço da adoração. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém.